O relógio da sala marcava 22h47. O som dos ponteiros era quase imperceptível, mas se destacava no silêncio calmo que reinava na pequena casa térrea no bairro do Ipiranga, em São Paulo. Marcos, um homem de 38 anos, de aparência simples, pele morena, olhos cansados de quem passou o dia inteiro no trabalho, se espreguiçava no sofá com uma xícara de chá de camomila nas mãos. Trabalhava como técnico de manutenção industrial e costumava chegar em casa exausto, com a roupa impregnada de graxa e o corpo pedindo descanso. Ao lado do sofá, deitado sobre uma manta grossa encostada à parede, estava Thor, um cão mestiço de porte médio, com pelo caramelo e olhos atentos, mesmo quando parecia dormir. A televisão ainda ligada exibia um programa qualquer, daqueles que passavam tarde da noite, mas o som estava baixo, quase um ruído de fundo. O ambiente da sala era modesto, mas acolhedor, sofá de 3 lugares, estante com livros gastos, uma parede com algumas fotos antigas, entre elas, uma de Marcos sorrindo, segurando Thor ainda filhote no colo. A iluminação vinha de uma luminária no canto, lançando um brilho suave sobre o ambiente. Marcos levantou-se devagar, deixando a caneca vazia sobre a pia da cozinha. Enquanto lavava, bocejou alto. "Chega por hoje, né, garoto?", disse, olhando para Thor, que abriu os olhos e balançou levemente o rabo. O cão se espreguiçou e seguiu o dono até o quarto. O quarto era simples, e uma cama de casal com lençóis azuis, uma cômoda cheia de papéis e chaves espalhadas, e uma janela parcialmente aberta que deixava entrar a brisa fresca da noite. O ventilador girava devagar no teto, produzindo um chiado constante. Marcos tirou a camiseta, calçou o chinelo e deitou-se com um suspiro longo. Thor, como de costume, se acomodou ao lado da cama, deitado sobre um tapete. "Amanhã cedo tem que ser no pique. Preciso ver aquele motor da prensa de novo", murmurou Marcos, já fechando os olhos. A casa inteira mergulhou em um silêncio denso. O barulho distante dos carros na avenida parecia abafado pelas paredes. Thor soltou um leve suspiro canino e fechou os olhos, mas com as orelhas sempre em alerta. Ele era assim desde pequeno, desconfiado, protetor, atento a qualquer mudança no ambiente. Minutos depois, Marcos já respirava profundamente, entregue ao sono pesado de quem carrega o mundo nas costas. A noite parecia seguir sua rotina normal e escura, silenciosa, previsível. Na rua, os postes de luz projetavam sombras suaves nas calçadas vazias. O vento balançava levemente as folhas das árvores da praça em frente, e um gato miava ao longe, quase como um sussurro perdido na madrugada. Dentro da casa, tudo estava em paz. O tipo de paz que só se sente quando se tem um lar, mesmo que modesto. O tipo de noite que passa despercebida, sem grandes acontecimentos. Mas aquela noite não seria como as outras. E, ali, no chão do quarto, Thor começou a erguer a cabeça. As narinas se moveram com intensidade, farejando algo que, para ele, estava fora do lugar. O olhar do cão se fixou na porta do quarto, e suas orelhas se retesaram. Ainda era apenas uma leve impressão, uma mudança no ar, um instinto quase primitivo. Mas para Thor, que aprendeu a confiar nos próprios sentidos, isso bastava para acendê-lo por dentro. Ele levantou lentamente, quase sem fazer barulho. Deu 2 passos em direção à porta, parou, cheirou o ar outra vez. Voltou o olhar para Marcos, que dormia profundamente, de bruços, com o rosto parcialmente enterrado no travesseiro. Thor soltou um pequeno gemido, quase como se estivesse tentando chamar sem assustar. Ainda não havia som algum vindo da casa. Nada de estalos, nada de ruídos mecânicos. Mas algo no instinto do cachorro dizia que a noite não seria tão comum assim. E, aos poucos, o silêncio foi dando lugar a uma inquietação que crescia como uma maré invisível. Thor se posicionou diante da porta e, com o focinho, a empurrou levemente. Ela rangeu, quase imperceptível. O cachorro deu meia volta, caminhou até a cama, e soltou um latido curto, firme, direto. Marcos se mexeu, incomodado. "Thor, e agora não, cara", murmurou, virando de lado. Mas Thor não se calaria tão cedo.
Porque, naquela noite aparentemente comum, ele sabia que algo estava errado. O relógio do criado mudo marcava 3h14 da madrugada. O ponteiro dos segundos avançava como um metrônomo insistente, indiferente ao que acontecia naquele quarto. Thor estava em pé, ao lado da cama, com os pelos do dorso ligeiramente eriçados. Seus olhos escuros brilhavam sob a penumbra, fixos no rosto do dono. Então, ele latiu outra vez, mais alto, mais insistente. Thor, que saco, cara, resmungou Marcos, puxando o travesseiro para cima da cabeça. O cachorro andou de um lado para o outro no quarto, ansioso. Depois voltou até a porta, raspando com as patas e soltando um ganido curto. O som não era comum, não era o típico pedido para ir ao quintal. Era mais, urgente. Marcos bufou, irritado, jogando o lençol para o lado. Sentou-se na cama e esfregou o rosto com as duas mãos. O que foi agora? Tá vendo alguma coisa? Tem gato lá fora? Hein? Thor latiu mais uma vez, voltando a empurrar a porta com o focinho. A cada segundo que passava, ficava mais agitado. Ele farejava o ar, olhava em volta e depois encarava o dono, como se estivesse tentando dizer alguma coisa. Marcos se levantou, coçando a cabeça. Estava com o cabelo bagunçado, os olhos semicerrados de sono, vestindo apenas uma bermuda de moletom. Caminhou até a porta com passos pesados. Você vai acabar acordando a vizinhança inteira, sabia? Disse num tom cansado, mas ainda sem dar importância real à situação. Ao abrir a porta, Thor disparou o corredor adentro, parando na entrada da cozinha. Ali, ele começou a girar em círculos, inquieto, latindo 1, 2, 3 vezes. Suas patas batiam no chão de cerâmica com rapidez, quase como se estivesse dançando de nervoso. Thor! Chega, porra! Que diabo tá acontecendo com você? O cachorro parou e olhou diretamente para Marcos. Era um daqueles momentos em que o animal não parecia um simples cachorro. Era como se entendesse tudo, como se implorasse para que o humano prestasse atenção. Marcos se aproximou, ainda contrariado, e parou na entrada da cozinha. Olhou ao redor, nada parecia fora do lugar. A luz estava apagada, só a penumbra da sala permitia ver os contornos dos móveis. Ainda assim, Thor continuava agitado. Olha, se for um rato, você resolve. Eu vou voltar a dormir, tá? Você tá louco hoje. Quando virou de costas, Thor soltou um latido alto, quase desesperado. Era diferente de todos os anteriores, mais rouco, mais aflito. Marcos congelou. Virou-se devagar. Olhou para Thor. O cachorro estava parado, com a cabeça baixa, rabo encolhido, as narinas trabalhando freneticamente. O silêncio que veio em seguida foi estranho. Como se o mundo tivesse prendido a respiração. Foi então que Marcos sentiu, não de imediato, mas com o tempo. Um cheiro sutil. Fraco. Mas estava lá. Quase doce, quase metálico. Um cheiro que ele não conseguia identificar de primeira. Franziu a testa, respirou fundo mais uma vez. O cheiro estava mais forte agora. Marcos caminhou lentamente em direção à pia, hesitante, e de repente, parou. Não, murmurou. Seus olhos foram para o fogão. Uma das bocas parecia ligeiramente fora do lugar, como se o botão tivesse girado sem que ele notasse. Ele não lembrava de ter usado o fogão antes de dormir. Talvez na noite anterior, talvez tenha esbarrado sem querer? Meu Deus, disse, num sussurro assustado. Thor começou a ganir, andando em volta dele, batendo com o focinho em suas pernas. Calma, calma, garoto, disse Marcos, agora em alerta total. O coração começou a bater mais forte. O cheiro de gás estava mais evidente. Não era imaginação. Era real. E perigoso. O silêncio do bairro agora parecia ameaçador. A quietude da madrugada contrastava com o caos interno de Marcos. Ele se virou para Thor,
e pela primeira vez, entendeu, o cachorro não estava apenas latindo. Estava salvando. Caralho, Thor, e você sentiu isso antes de mim? O cão não respondeu, claro. Mas seus olhos diziam tudo. Marcos deu 2 passos em direção ao interruptor da cozinha, no impulso. Mas Thor rosnou um som grave, de advertência. Marcos parou, a mão já erguida. Tá certo, é sem luz, sussurrou, com a respiração pesada. Um clique poderia ser fatal. Agora, ele estava desperto. E o que parecia uma noite comum já era, claramente, uma madrugada muito, muito incomum. Marcos recuou lentamente, afastando-se do interruptor com a mão ainda suspensa no ar. O coração batia rápido, quase no pescoço, e um suor frio começava a escorrer pela testa. O cheiro de gás agora era inconfundível, uma presença invisível e silenciosa que se espalhava pela casa como uma ameaça à espreita. Thor permanecia ao lado dele, andando em círculos curtos, inquieto. Seus olhos pareciam clamar por ação, por atenção. E, finalmente, Marcos compreendia. A insistência dos latidos, os arranhões na porta, o comportamento anormal, e tudo fazia sentido agora. Meu Deus, cara, ele sussurrou, abaixando-se até ficar na altura do cachorro. Colocou as mãos nas laterais da cabeça dele. Você tentou me avisar esse tempo todo. Thor lambeu sua mão como quem confirmasse, mas logo se virou para a cozinha novamente, ainda em alerta. Ele farejava o ar e olhava para o fogão, como se dissesse, e ainda não acabou. Marcos respirou fundo, tentando organizar os pensamentos. Precisava agir. Mas cada passo tinha que ser calculado. Qualquer faísca, um clique, um interruptor, até mesmo o disparo do motor da geladeira, poderia transformar aquele lar em um inferno instantâneo. Deu meia volta e voltou em passos lentos até o quarto. Pegou o celular de cima da cômoda com todo o cuidado do mundo, como se até o movimento pudesse provocar um desastre. Evitou desbloquear a tela, o toque vibratório poderia causar estática. Sim, talvez estivesse sendo exagerado, mas não queria correr nenhum risco. De volta ao corredor, sentiu o cheiro ainda mais forte. Era como se o gás tivesse se acumulado nas partes mais baixas da casa. Seu estômago se revirava com a ideia de que ele podia ter dormido por mais 1 hora, talvez meia, e já não estaria mais ali para contar história. Nem ele. Nem Thor. Ok, calma, murmurou. A primeira coisa é desligar o gás. Sem acender luz. Sem usar nada elétrico. Thor o acompanhava a cada passo, atento, colado a ele como uma sombra viva. Marcos entrou na cozinha em silêncio absoluto, ajoelhando-se próximo ao fogão. Suas mãos tremiam, mas ele as manteve firmes. Esticou o braço até o registro de gás, localizado atrás do eletrodoméstico, e com um movimento preciso, girou até fechá-lo completamente. O som do clique seco ecoou como um trovão em sua cabeça. Um sinal de que, talvez, tivesse evitado o pior. Mas ainda havia mais a fazer. Abriu a porta da cozinha com um puxão firme, deixando o ar fresco da madrugada invadir a casa. Em seguida, foi até as janelas da sala e do quarto, destravando-as uma a uma e empurrando com cuidado para não causar impactos. O vento que entrou parecia aliviar o ambiente, diluindo o cheiro forte que antes o sufocava. Thor foi o último a sair. Marcos o chamou com um gesto rápido, e o cão correu para a porta da frente. Marcos abriu sem cerimônia e saiu junto com ele, descalço, sentindo o chão gelado da calçada sob os pés. A rua estava deserta, exceto por um táxi estacionado 2 casas abaixo. O céu ainda escuro anunciava que o amanhecer estava longe. Ele se sentou na calçada, com as mãos na cabeça, tentando recuperar o fôlego. Thor se deitou ao lado, ainda alerta, mas agora um pouco mais calmo. Você me acordou, e você salvou a gente, cara, disse Marcos, com a voz embargada. Eu podia ter morrido dormindo. A gente. Ele não conseguiu completar a frase. Apenas olhou para o cachorro e sentiu um nó na garganta.
Thor aproximou-se, encostando o focinho em sua perna. Foi um gesto simples, mas que dizia tudo. Você é meu alarme, sussurrou Marcos, com lágrimas nos olhos. A brisa da madrugada soprava devagar, como se quisesse acalmar os ânimos. Do outro lado da rua, uma cortina se mexeu, talvez um vizinho curioso, acordado com os latidos. Mas ninguém apareceu. Só havia eles dois, e um homem e um cachorro, unidos por um instinto que ultrapassava qualquer lógica. Naquela madrugada, Thor não era só um pet. Era sentinela. Era guardião. Era um alarme vivo. E Marcos, enfim, entendeu que às vezes, os maiores alertas não vêm com sirenes. Vêm com quatro patas e olhos que não se desviam, nem por um segundo, do que realmente importa. A madrugada avançava lenta, carregada pelo silêncio profundo que só bairros residenciais conhecem bem. O céu ainda era escuro, com as estrelas parcialmente encobertas por nuvens pesadas. Marcos estava sentado na calçada, o corpo ainda tremendo de leve, como se seu sistema nervoso estivesse tentando entender o que havia acontecido. Thor permanecia ao seu lado, deitado, porém atento, com as orelhas em pé e os olhos fixos na porta da casa. A gente podia não estar mais aqui, disse Marcos, quase para si mesmo, olhando para a fachada da casa como quem encara um precipício. Tudo por causa de um descuido bobo. Respirou fundo. O cheiro de gás ainda parecia presente em sua memória olfativa, mesmo depois de ter saído. Era como se o medo tivesse impregnado seus sentidos, deixando uma marca difícil de apagar. Thor se levantou repentinamente, farejando o ar. Deu 2 passos em direção ao portão e voltou, inquieto. Calma, Thor. Eu vou chamar os bombeiros, disse Marcos, puxando o celular do bolso da bermuda. Desbloqueou o aparelho e ligou para o número de emergência. A voz do atendente soou calma do outro lado da linha. Bombeiros, emergência. Em que posso ajudar? Boa noite. Meu nome é Marcos Andrade. Eu tô aqui no Ipiranga e acabei de perceber um vazamento de gás na minha casa. Já fechei o registro e ventilei o ambiente, mas queria garantir que tá tudo certo, sabe? O senhor ouve algum som vindo do encanamento? Chamas acesas? Algum sintoma físico, como tontura ou dor de cabeça? Não, nada disso. Tô do lado de fora agora. Mas o cheiro era bem forte lá dentro. Perfeito. Estamos enviando uma equipe até aí. Mantenha-se fora de casa. Não use aparelhos eletrônicos perto do local. Qual é o endereço completo? Marcos passou os dados e desligou, com as mãos ainda trêmulas. Guardou o celular e olhou para Thor, que agora estava sentado, com a língua de fora, ofegante. Você devia estar dormindo, né, parceiro? Disse, tentando sorrir. Mas o sorriso saiu fraco, vencido pelo alívio e pela exaustão. Alguns minutos se passaram em silêncio. O ar fresco ajudava a limpar a cabeça, mas o coração ainda parecia não ter recebido a notícia de que o perigo havia passado. Marcos se levantou e olhou para dentro da casa pela janela da sala, aberta. Não acendeu luz nenhuma, apenas observou, tentando encontrar algo que pudesse ter causado o vazamento. Nada parecia fora do lugar, exceto a pequena torção no botão do fogão. Tentou lembrar do dia anterior. Tinha feito um café antes de dormir, sim. Mas tinha certeza de que desligou tudo. Então, por que o botão estava girado? Será que esbarrei sem querer? Será que alguma vibração o girou? Ou, será que foi o Thor? A ideia não fazia sentido, e logo ele a descartou. Não importava mais. O importante era que estavam bem. Vivos. De repente, o portão rangeu. Um vizinho abriu a janela da casa ao lado. Era Dona Hilda, uma senhora de uns 60 e poucos anos, cabelos grisalhos presos num coque sempre com um roupão florido. Oh, Marcos! Tá tudo bem por aí? O que foi aquele escândalo do Thor?
Pensei que tivesse alguém invadindo tua casa. Boa noite, Dona Hilda. Foi um vazamento de gás. Thor me acordou a tempo. Por pouco. Meu Deus! Ela exclamou, cobrindo a boca com a mão. Esse cachorro vale ouro, viu? Não sabia que ele era assim, e esperto desse jeito. Marcos apenas assentiu com a cabeça, olhando para o cão com uma mistura de orgulho e gratidão. Thor, por sua vez, olhou para a vizinha, abanou o rabo, e depois voltou a sentar ao lado de Marcos, como se dissesse, missão cumprida. Poucos minutos depois, as luzes vermelhas do caminhão dos bombeiros surgiram no fim da rua, refletindo nas janelas e iluminando a madrugada com flashes silenciosos. Era o sinal final de que tudo ficaria bem, e também o lembrete de como tudo poderia ter acabado de forma trágica. Marcos se abaixou e abraçou Thor, afundando o rosto no pescoço do cachorro. Se não fosse você, parceiro, eu nem sei. Thor fechou os olhos por um instante, sentindo o calor do abraço. Talvez ele não entendesse palavras. Mas entendia a vida. E naquela noite, salvou-a do seu melhor amigo. As luzes giratórias do caminhão dos bombeiros tingiam a rua com um vermelho pulsante que refletia nas janelas das casas e nas latarias dos carros estacionados. O silêncio da madrugada agora dividia espaço com os sons metálicos de botas batendo no asfalto e rádios comunicadores chiando ordens curtas. Marcos se levantou da calçada assim que os bombeiros desceram do caminhão. Thor ficou em pé também, mas não latiu. Parecia entender que a presença daqueles homens era bem-vinda. Boa noite, senhor. O senhor que ligou? Perguntou um dos bombeiros, um homem de cerca de 40 anos, pele morena, barba por fazer e olhar experiente. O crachá em seu uniforme dizia ASGT Leandro. Sim, fui eu. Sou o Marcos. Tá tudo fechado lá dentro. O gás, eu fechei o registro e abri as janelas. Mas o cheiro era forte. Não quis arriscar. Fez certo. Nesses casos, qualquer descuido pode ser fatal. A gente vai entrar com equipamento para verificar se ainda há presença de gás no ambiente. Marcos assentiu, recuando e puxando Thor para trás do portão. Os bombeiros começaram a agir rápido, e 2 deles colocaram máscaras e retiraram um aparelho portátil que detectava concentrações de gás no ar. O sargento avisou. Se ainda houver vestígios, a gente vai precisar isolar a área e, dependendo do nível, até evacuar os vizinhos. Marcos engoliu seco. Sentiu o peso daquela frase. Tudo aquilo por causa de um botão do fogão mal girado. Enquanto os bombeiros entravam na casa, ele permaneceu ali fora, parado, com Thor ao lado. Estava suando, mesmo com o ar frio da madrugada, e o gosto amargo do medo ainda pairava na boca. A adrenalina continuava circulando no sangue, mantendo seus sentidos em alerta. Passaram-se alguns minutos até que os homens retornaram. O sargento tirou a máscara, andou até Marcos e falou com um tom mais brando. O senhor realmente agiu no limite do tempo. O aparelho acusou uma concentração moderada de gás, que com qualquer faísca, até a de uma lâmpada sendo acesa, poderia causar uma explosão. Marcos levou a mão à boca, sentindo as pernas fraquejarem. Precisou se sentar no batente do portão. Thor encostou nele imediatamente, como se sustentasse seu peso emocional. Eu, quase acendi a luz. Cheguei a esticar a mão pro interruptor, e murmurou Marcos, encarando o vazio. Pois muita gente nem pensa. É instintivo. Você teve sorte, e esse aqui, apontou para Thor, teve instinto de herói. Marcos olhou para o cachorro, os olhos marejando. Thor parecia finalmente relaxar. Estava deitado, mas ainda mantinha os olhos atentos à movimentação ao redor. Ele não parava de latir. Me acordou. Arranhou a porta. E rosnou quando eu ia acender a luz. Os animais têm sentidos muito mais aguçados. Às vezes, salvam a gente de um jeito que nem conseguimos entender. O sargento tirou o capacete e esfregou a nuca. E o senhor sabe o que causou o vazamento?
Acho que foi um descuido. Eu fiz café mais cedo, talvez tenha girado o botão sem perceber. Ou esbarrei sem querer. Só sei que, se eu tivesse dormido mais meia hora. Melhor nem pensar nisso agora. O que importa é que está tudo sob controle. A gente vai ventilar mais um pouco, por segurança, e depois liberamos a entrada. Marcos agradeceu com um aceno de cabeça e ficou ali sentado, em silêncio. Uma brisa mais forte passou pela rua, trazendo o cheiro fresco da madrugada misturado a um leve aroma de eucalipto vindo de algum quintal vizinho. Dentro de si, o choque começava a ceder espaço para uma sensação de gratidão imensa. Pensava no que poderia ter acontecido. Em como tudo era frágil. Um giro acidental de botão, uma faísca inocente. Tudo isso poderia ter custado sua vida. E no centro daquela história estava Thor. Seu parceiro. Seu amigo. Um cachorro que ele havia resgatado ainda filhote, assustado, com medo até do vento. E agora era ele quem o havia resgatado, do sono, da morte, do próprio descuido. Você me salvou, Thor disse, com a voz embargada, acariciando o pescoço do cão. Eu nunca vou esquecer disso. Thor lambeu sua mão e se deitou com a cabeça em seu colo. A rua estava mais silenciosa agora, como se o perigo tivesse passado e tudo pudesse, enfim, voltar ao lugar. Mas dentro de Marcos, algo havia mudado. Aquela madrugada não seria esquecida tão cedo. E aquele latido insistente se transformaria, para sempre, no som mais importante que já ouviu na vida. A madrugada parecia não querer terminar. O céu mantinha seu manto escuro, e as primeiras luzes do amanhecer ainda não davam sinal. O tempo parecia ter estagnado desde o momento em que Marcos entendeu o quão perto havia estado da morte. Agora, sentado na calçada com Thor deitado ao seu lado, ele sentia como se o próprio mundo estivesse em pausa, só esperando que ele compreendesse tudo o que realmente havia acontecido. Os bombeiros ainda estavam dentro da casa, fazendo uma varredura final. Mesmo com o registro fechado e a ventilação aberta, eles queriam ter certeza de que nenhum ponto havia acumulado gás de forma perigosa. O sargento Leandro passava orientações pelo rádio, enquanto os vizinhos começavam a surgir, atraídos pela movimentação em comum. Ô Marcos, o que aconteceu? Perguntou seu João, morador da casa em frente, vestindo uma camiseta furada e chinelos. Vazamento de gás, e o Thor me acordou antes que fosse tarde. Os bombeiros estão resolvendo, respondeu, sem muito ânimo. Eita, rapaz, sorte a sua, murmurou João, com a expressão carregada de preocupação. Tá tudo bem mesmo? Marcos fez que sim com a cabeça. Mas a verdade é que ainda não estava. O medo ainda pulsava dentro dele, como uma segunda corrente sanguínea. Não era só o pânico do que quase aconteceu. Era o reconhecimento da vulnerabilidade. Saber que a própria casa, aquele espaço onde se sentia seguro, quase se tornou uma armadilha mortal. Nunca pensei que fosse passar por isso, disse baixinho, como se confessasse algo a si mesmo. Thor virou a cabeça e encostou o focinho em sua perna. Um gesto simples, mas cheio de significado. Um toque que dizia, estou aqui. Pouco depois, os bombeiros saíram da casa. O sargento Leandro retirou a máscara, limpou o suor da testa com o antebraço e se aproximou. Pronto, senhor Marcos. O ambiente foi completamente ventilado. O cheiro ainda pode persistir por mais algumas horas, mas o risco passou. E, posso entrar? Pode. Mas aconselho esperar mais um pouco antes de usar qualquer eletrodoméstico ou acender luzes. Dê umas 2 horinhas, mantenha as janelas abertas. E aproveite para descansar. A descarga emocional de um susto desses é maior do que parece. Marcos apertou a mão dele com firmeza. Obrigado, de verdade. A vocês e a ele, disse, olhando para Thor, que abanava o rabo devagar, como se soubesse que estavam falando dele. Cuide bem desse cara aí. Nem todo herói usa capa, alguns usam coleira, disse Leandro,
sorrindo brevemente antes de se virar para entrar no caminhão com sua equipe. Assim que os bombeiros partiram, o silêncio voltou a dominar a rua. As janelas que haviam sido abertas por curiosidade começaram a se fechar novamente, uma a uma, e a noite voltou a ser o que era antes, pelo menos para quem não sabia o que se passou naquela casa. Marcos se levantou devagar, os músculos tensos, como se o corpo tivesse envelhecido anos em poucas horas. Caminhou com Thor até o portão. Parou por um instante antes de entrar. A casa estava ali. Inteira. Ilesa. Mas parecia outra. Cada canto agora carregava um significado diferente. O fogão, um possível estupim. As janelas abertas, um sinal de escape. A porta do quarto, que Thor arranhou com desespero, agora parecia sagrada. Ele entrou sem acender nenhuma luz. Deixou que a penumbra suave da rua iluminasse o suficiente para caminhar. O cheiro de gás ainda pairava no ar, mas mais fraco. Como um eco de um grito que quase se fez tragédia. Marcos foi até o sofá da sala e se jogou ali, exausto. Thor pulou logo em seguida, deitando-se ao seu lado, encostando o corpo quente no dele. Não vou conseguir dormir tão cedo, disse, passando a mão nos pelos do cão. Olhou para o teto escuro. Sentiu um aperto no peito e, logo depois, lágrimas silenciosas escorreram pelo rosto. Chorou não de desespero, mas de alívio. Um choro contido, tímido, que escapava pelas bordas da resistência. Abraçou Thor com força, como se quisesse se fundir ao corpo dele. Como se, naquele abraço, pudesse colocar todo o sentimento que não cabia mais dentro do peito. Obrigado, amigo. Obrigado. Lá fora, o céu começava, timidamente, a mudar de cor. Um tom azul acinzentado surgia no horizonte, anunciando que o sol viria em breve. E dentro da sala, no silêncio que voltava a reinar, um homem e um cachorro permaneciam juntos. Vivos. Salvos. E mais conectados do que nunca. A manhã chegou silenciosa, como se respeitasse o que tinha acontecido naquela casa durante a madrugada. Os primeiros raios de sol atravessaram as frestas das janelas, invadindo o ambiente com uma luz tímida, dourada, que mal tocava o chão da sala. Marcos ainda estava ali, sentado no sofá, com Thor enroscado ao seu lado. Não dormira. Nem mesmo cochilado. Apenas ficou, sentindo o tempo passar, ouvindo o silêncio e revivendo cada segundo daquela noite. Seu rosto estava marcado, de olheiras fundas, olhos vermelhos de quem chorou mais do que gostaria, e uma palidez sutil que entregava o esgotamento emocional. Thor, por outro lado, parecia em paz. Dormia pesado, finalmente descansando após tantas horas de alerta. Marcos se levantou devagar para não acordá-lo. Foi até a cozinha, abriu mais uma janela e inspirou fundo. O cheiro de gás havia sumido quase completamente, mas o trauma, esse, continuava ali, impregnado em cada centímetro da casa. Olhou para o fogão. A mesma boca que estivera levemente aberta ainda estava ali, como se zombasse dele. Aproximou-se e a girou até a posição totalmente fechada. Verificou todas as outras. Depois, abaixou-se e checou o registro. Fechado. Tudo certo. Mas mesmo assim, o medo ainda morava ali dentro. Sentou-se à mesa e ficou olhando o tampo de madeira, como se esperasse que dali saísse alguma resposta. E foi então que a ficha caiu com mais força. Um estalo interno. Um pensamento que gelou o corpo inteiro. Se Thor não tivesse latido. Essa simples ideia disparou um fluxo de imagens na mente dele. A explosão. O fogo consumindo a casa. A notícia nos jornais locais. O velório. Os vizinhos tentando entender o que aconteceu. Tudo isso passou diante de seus olhos como um pesadelo acordado. O estômago embrulhou. Precisou se levantar às pressas, correr até o banheiro e vomitar. Não era o jantar da noite anterior. Era o susto, o impacto emocional, o peso de ter escapado por tão pouco. Quando voltou à sala, Thor estava de pé,
com a cabeça levemente inclinada, como se perguntasse: você tá bem? Tô tentando, amigo, respondeu Marcos, ainda ofegante. Mas, tá difícil. Sentou-se novamente no sofá e chamou o cachorro, que prontamente subiu e se aconchegou no colo dele. O calor do corpo de Thor era um alívio. Um lembrete de que estava vivo. Que havia alguém ali com ele. Pegou o celular no bolso e começou a digitar uma mensagem para a irmã, Júlia. Eles não se falavam com tanta frequência, mas naquele momento, ele precisava de alguém. Oi, Jo. Desculpa mandar isso do nada, mas quase aconteceu uma tragédia aqui em casa essa noite. Vazamento de gás. O Thor me acordou a tempo. Tô bem, mas ainda em choque. Queria só avisar. Depois a gente conversa. Marcos leu e releu a mensagem algumas vezes antes de apertar a enviar. Logo em seguida, a resposta apareceu. Meu Deus, Marcos. Tá tudo bem mesmo? Quer que eu vá aí? Tô indo. Ele respondeu que não precisava, que estava tudo controlado. Mas o cuidado da irmã trouxe um pequeno conforto, como uma âncora lançada no meio da tempestade emocional que enfrentava. Marcos se levantou e foi até o quintal com Thor. A luz do dia começava a aquecer as plantas, as folhas ainda orvalhadas balançavam com a brisa suave da manhã. Ele se sentou num banco de madeira encostado no muro e ficou olhando o céu. Ali, entre a natureza viva do quintal e o silêncio reconfortante da manhã, sentiu-se pela primeira vez realmente salvo. Ainda abalado, sim. Mas salvo. Você não é só um cachorro, disse, olhando para Thor com os olhos marejados. Você é minha chance de fazer tudo diferente. De ser alguém melhor. Thor levantou uma orelha, como se entendesse, e se aproximou, deitando-a aos pés de Marcos. O sol subia devagar, tingindo o mundo de cores mornas e tranquilas. A vida, tão frágil e repentina, havia decidido dar a Marcos uma segunda chance. E ele sabia, dali para frente, que não podia desperdiçá-la. Naquele instante, o peso do quase se transformava numa promessa silenciosa e a de viver com mais atenção, mais amor, mais presença e com uma gratidão eterna por aquele que não falou nenhuma palavra, mas gritou mais alto do que qualquer humano poderia. Sentado no quintal, com a luz do sol aquecendo suavemente suas costas e o silêncio confortante da manhã ao redor, Marcos olhou para Thor com um carinho profundo. Aquele cachorro, de olhar atento e alma sensível, havia feito muito mais do que latir na madrugada anterior. Ele o havia puxado de volta para a vida. E ali, naquele momento de paz recém-conquistada, uma memória antiga começou a se formar na mente de Marcos, a primeira vez em que ele e Thor se encontraram. Era uma tarde de sábado nublada, pouco mais de 3 anos atrás. Marcos estava voltando do supermercado, de mau humor, depois de um dia estressante no trabalho. A empresa onde trabalhava estava passando por cortes e ele vivia sob a tensão constante de ser o próximo. Caminhava cabisbaixo pela calçada quando ouviu um som baixo, um ganido fraco vindo de uma caixa de papelão próxima a uma caçamba. Parou. Olhou. E ali estava, um filhote de cachorro, pequeno, sujo, tremendo. Os olhos eram assustados, a respiração curta. Um amontoado de pelos que parecia implorar por ajuda sem emitir um som. Marcos hesitou. Ele não era do tipo que costumava se envolver. Na verdade, costumava evitar situações assim. Mas algo naquele olhar o paralisou. Era um espelho do que ele mesmo sentia por dentro, de medo, solidão, abandono. Sem saber bem por quê, ele se abaixou, estendeu a mão devagar. Ei, tá tudo bem. Eu não vou te machucar. O filhote não se aproximou, mas também não fugiu. Estava fraco demais. Marcos envolveu-o numa das sacolas reutilizáveis que levava, improvisando uma cama. Voltou para casa com um pacote de arroz numa mão e uma vida na outra. Durante os primeiros dias, Thor mal comia. Ficava encolhido num canto, estremecia com barulhos altos e nem olhava nos olhos de Marcos. Era como se esperasse, a qualquer momento,
ser descartado novamente. Mas Marcos, pela primeira vez em muito tempo, teve paciência. Começou a falar com ele todos os dias, com uma voz calma. Comprou ração de qualidade, levou-o ao veterinário, deixou uma caminha improvisada ao lado da sua. E então, uma manhã, ao acordar, viu o filhote deitado bem ao lado da sua cama, com a cabeça encostada em sua mão. Thor havia escolhido confiar. E a partir dali, a vida de Marcos começou, silenciosamente, a mudar. Essas lembranças vieram em ondas suaves enquanto ele acariciava o pescoço de Thor agora, anos depois. O cachorro ainda tinha o mesmo olhar, só que agora, cheio de vida e segurança. Um olhar de quem confia, de quem ama. Um olhar que salvou. Eu lembro de tudo, parceiro, disse Marcos, com um sorriso triste. De como você tremia, do seu medo de entrar em casa. E olha só pra você agora. Meu herói. Thor, como se respondesse, levantou as orelhas e encostou o focinho em seu joelho. Era um gesto simples, mas carregado de cumplicidade. Não havia palavras entre eles. Mas também, não havia necessidade. Marcos se levantou e voltou para dentro da casa. Parou diante do espelho no corredor e viu seu reflexo, e olhos inchados, barba por fazer, a expressão de quem carregava algo muito maior do que cansaço. Viu ali um homem transformado, não só pela madrugada que havia passado, mas por anos de convivência silenciosa com um cachorro que o havia reconstruído, peça por peça. Foi até a estante da sala, onde havia uma pequena caixa de madeira com lembranças soltas, fotografias antigas, um colar da mãe falecida, ingressos de shows esquecidos. Pegou uma foto antiga de Thor, ainda filhote, envolto numa toalha azul clara, olhos arregalados e corpo frágil. Sentou-se, observando a imagem por longos minutos. Na parede da sala, havia espaço vazio. Marcos levantou, pegou uma moldura qualquer e decidiu, e aquela foto merecia estar ali. Um lembrete. Um marco. Porque agora ele entendia, Thor não era só um cachorro resgatado. Era também um resgatador. E aquele ciclo de amor e confiança havia salvado os dois. Colocou a foto na parede, bem ao lado da porta de entrada. Toda vez que saísse ou entrasse, a veria. E se lembraria. Respirou fundo e olhou para Thor, que agora descansava novamente no sofá. Você me salvou 2 vezes, sabia? Disse, com a voz embargada. Primeiro, quando chegou. E agora você me salvou de novo. O cachorro levantou os olhos, e por um segundo, Marcos teve certeza de que ele entendia tudo. 2 dias se passaram desde o incidente. A casa de Marcos havia voltado ao seu ritmo habitual, e janelas abertas, cortinas dançando com a brisa da manhã, o cheiro de café recém-passado dominando a cozinha. Mas havia uma diferença sutil, quase imperceptível, em como ele caminhava pelos cômodos, em como olhava para Thor, em como fechava o registro de gás antes de dormir. A rotina era a mesma, mas a consciência era outra. A história havia se espalhado com rapidez. Na manhã seguinte ao susto, Júlia, a irmã de Marcos, havia compartilhado nas redes sociais um post com a foto de Thor e um relato emocionado. Esse é o Thor. Ele salvou a vida do meu irmão. No meio da madrugada, ele latiu sem parar, insistiu até tirar o Marcos da cama. Tudo por causa de um vazamento de gás. Se não fosse ele, meu irmão poderia não estar mais aqui. Thor é um verdadeiro herói. Pegadas coração vermelho. Marcos não sabia que ela havia postado. Só descobriu quando o celular começou a vibrar com notificações. Primeiro, mensagens de amigos e familiares, depois de conhecidos que ele nem falava mais, e então, comentários de desconhecidos. Que história linda! Animais sentem quando algo tá errado. Esse Thor é especial. Você teve sorte, e tem um anjo com 4 patas. Em pouco tempo, o post havia alcançado centenas de curtidas. Uma página local de proteção animal compartilhou a publicação. Em seguida,
veio um convite inesperado, e uma rádio da cidade queria entrevistar Marcus e contar a história de Thor ao vivo. Ele hesitou. Sempre fora um homem reservado. Não gostava de se expor. Mas ao olhar para Thor, que naquele momento dormia no tapete da sala com a barriga para cima, sem a menor noção de que era agora uma espécie de celebridade, sentiu algo diferente. Um orgulho difícil de disfarçar. Na tarde da entrevista, Thor e Marcus foram recebidos no estúdio da pequena rádio comunitária. O locutor, um homem simpático e animado chamado Léo, os apresentou com entusiasmo. Hoje a gente tem aqui um verdadeiro herói. Não é policial, nem bombeiro, embora esses também mereçam todo o respeito. Mas esse herói tem 4 patas, olhos atentos e um coração enorme. Estamos falando do Thor, o cãozinho que salvou a vida de seu dono. E o Marcus, claro, que vai contar pra gente como tudo aconteceu. Durante a conversa, Marcus contou os detalhes da madrugada, da insistência do cachorro, do cheiro sutil de gás e do momento em que tudo mudou. A voz dele, firme no início, foi se embargando conforme falava. Quando Léo perguntou o que ele sentiu ao perceber que poderia não estar ali, houve uma pausa longa. Eu nunca fui muito de falar de sentimentos, mas naquele momento, eu senti o que é ser salvo. O que é olhar para um cachorro e entender que ele te vê como parte da matilha. E que vai fazer tudo para te proteger. Eu só tô aqui, porque ele não desistiu de mim. A entrevista terminou com aplausos de pé da pequena equipe da rádio, e a repercussão foi ainda maior nas redes sociais. Nos dias seguintes, vizinhos paravam Marcus na rua, pediam para tirar foto com Thor, traziam petiscos, brinquedos, até uma plaquinha dourada com os dizeres: Thor, o guardião da Rua 17. Júlia apareceu com uma ideia maluca e maravilhosa ao mesmo tempo. A gente devia fazer um evento no parque. Chamar outros donos, protetores de animais, contar a história do Thor. Mostrar que resgatar um cão é mais do que salvar uma vida, às vezes, é ser salvo também. Evento? Marcus riu. Você sabe que eu detesto aglomeração, né? Mas o Thor ama a gente. Vai ser por ele. Não por você. Marcus não teve argumentos. E dias depois, lá estavam eles no Parque da Represa, cercados por crianças, voluntários de ONGs e donos de animais que vinham apertar sua mão e agradecer. A história de Thor inspirava. Tocava. Despertava algo nas pessoas que andava meio adormecido, a ideia de que os vínculos verdadeiros não precisam de palavras. Durante o pequeno discurso que foi forçado a fazer, com Thor sentado ao lado, usando uma bandana vermelha com a palavra herói bordada em amarelo, Marcus olhou para a multidão e disse algo que não havia dito nem na entrevista. Eu não sou um cara religioso, nem muito de falar sobre destino, mas, olhando para ele aqui agora, eu acho que nunca acreditei tanto em sinais. Porque aquele dia, quando encontrei o Thor na rua, eu estava no meu pior momento. E hoje eu sei, ele não apareceu na minha vida por acaso. E essa semana, ele me provou isso. O público aplaudiu. Alguns choraram. Thor abanava o rabo como se entendesse tudo, orgulhoso de sua importância. Mas para ele, aquilo tudo era só uma consequência natural. Porque amar é proteger, era o que ele sempre soube fazer. Alguns dias haviam se passado desde o evento no parque. A rotina na casa de Marcus estava, enfim, restabelecida. Mas embora tudo parecesse igual, os mesmos móveis, os mesmos passos, o mesmo barulho do filtro da cozinha pingando, havia algo diferente, quase invisível, pairando no ar e uma leveza. Um tipo de paz que só chega depois da tempestade. Era noite novamente. Uma daquelas em que o vento bate leve nas janelas, embalando a cidade inteira num sono profundo. A rua estava quieta, como de costume. Os postes lançavam halos amarelados na calçada e as poucas casas com luz acesa logo se apagaram, uma a uma, como olhos cansados se fechando. Dentro da casa, Marcus terminava de lavar a última caneca do dia. Secou as mãos num pano limpo, apagou as luzes da cozinha e passou pela sala. Thor já estava no seu canto, deitado sobre o tapete,
com a cabeça apoiada nas patas dianteiras e os olhos semiabertos. A bandana vermelha ainda estava amarrada no pescoço, mas agora já fazia parte do cotidiano. Marcos parou, encostou-se no batente da porta e observou o cachorro em silêncio por um tempo. Depois caminhou até ele, se abaixou e fez um carinho demorado atrás da orelha. Hora de dormir, meu herói. Thor respondeu com um suspiro longo e pesado, como quem sabe que a missão do dia havia sido cumprida. Marcos sorriu e foi até o quarto. Antes de se deitar, repetiu um novo hábito que havia adotado todas as noites desde o susto e foi até a cozinha, verificou o fogão, girou os botões, testou o registro de gás, olhou para cada canto. Um ritual que trazia segurança. Um gesto que dizia, e eu aprendi. No quarto, se jogou na cama, puxou o lençol até a barriga e ficou olhando para o teto por alguns minutos. Não havia insônia, mas também não havia pressa em dormir. O silêncio da casa, antes imperceptível, agora era valorizado. Era sinal de segurança. Thor entrou no quarto devagar, como fazia todas as noites. Deitou-se ao lado da cama, e em questão de segundos, adormeceu. Seu ronco baixo e ritmado era como uma música reconfortante para Marcos, que virou de lado, esticou a mão e tocou de leve o pelo quente do cão. Boa noite, amigão, murmurou. Do lado de fora, o mundo seguia como sempre. Carros distantes, um ou outro latido na vizinhança, uma brisa que varria as folhas secas da calçada. Nada parecia urgente. Nada parecia errado. Marcos fechou os olhos e respirou fundo. Pensou em tudo que havia acontecido, o latido insistente, o cheiro sutil de gás, o desespero, a evacuação, o abraço desesperado no meio da rua. E então, pensou na calma que veio depois. Na reconexão com a irmã. No orgulho. Na mudança. Thor havia feito mais do que salvá-lo de uma tragédia. Ele o havia acordado para a vida. Para os detalhes. Para o que realmente importa. O celular de Marcos vibrava menos agora. A fama passageira nas redes sociais já se apagava. Mas ele não ligava. Porque o que ficou era mais valioso, e um vínculo reforçado, uma consciência nova, e a certeza de que ele jamais dormiria da mesma forma de novo. Na escuridão do quarto, uma frase surgiu em sua mente. Uma que talvez dissesse a um amigo, a um vizinho, se um dia alguém lhe perguntasse o que aprendeu com tudo isso. Às vezes, heróis não usam capa. Às vezes, eles usam coleira. E com esse pensamento, ele finalmente adormeceu. Em silêncio. Em segurança. Sabendo que, ali do lado, havia um coração fiel, atento, disposto a tudo por ele. E que naquele lar, depois de tanto, o silêncio agora era um sinal de paz.